É necessário que você colabore. Vai copiando aí. Parece que a situação melhorou. Acontece que não o encontrei em casa. Eu sei que ele não virá hoje. O mestre exigia que todos estivessem presentes. Veja que horas são. Adriana viu que Daniel estava apaixonado por ela. Não me oponho a que você viaje. O soldado insistia em que a prisão fosse feita. Seu receio era que chovesse. Minha esperança era que ele desistisse. Arnaldo foi quem trabalhou menos. Estava ansioso porque voltasses. Fabiano tinha certeza de que não se acabaria tão cedo. Só desejo uma coisa, que vivam felizes. Só lhe peço isto, honre seu nome. Certinho? Então, vai pausando o vídeo, tá? Vai pausando o vídeo, vai copiando as frases. Eu vou fazer aí as duas primeiras. Aí eu quero que você faça exatamente como eu fiz. Como nós estamos estudando as orações subordinadas substantivas, certo? Vocês já viram a videoaula completa agora de todas. Mas nós vamos trabalhar também agora identificando aí o sujeito da oração, predicado, ou seja, toda a análise que tem que ser feita. Beleza? Primeiramente eu vou fazer das orações subordinadas. Analisar uma por uma, o tipo de subordinada que ela é, aí depois nós vamos fazer aí as outras análises em cima, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Ó, a primeira frase que diz assim: é necessário que você colabore. Então veja bem, nós temos o verbo ser e nós temos o verbo colaborar. Entre dois verbos nós temos um que. Percebeu que nós temos um que aqui? Então o que eu devo fazer? Separar aqui. Agora eu percebo que eu tenho quantas orações? Duas. A primeira oração e a minha segunda oração. Quando eu tenho um que aqui, neste caso, ela pode ser coordenada, ela pode ser subordinada. Isso vai depender de como eu vou conseguir fazer a análise disso aqui. Para eu ter a plena certeza, a palavra que é um conectivo. Mesmo que seja um pronome relativo ou mesmo que seja uma conjunção integrante, certo? Ele é um conectivo. O que é um conectivo? É o que vai ligar uma frase a outra, uma oração a outra. Então, para que eu tenha certeza de que realmente ela é ou como ela funciona, eu vou ter que analisar a primeira aqui. Então, eu vou pegar aqui a primeira, eu vou pensar o seguinte: é verbo de ligação, que é verbo ser, tá certo? Ó, ele está na terceira pessoa do singular, certo? Mas eu tenho aqui o necessário, que eu vou classificar como predicativo do sujeito. Eu tenho aqui a minha chamada de oração principal. Marcelo, mas como que eu sei? Calma lá. Nós já vimos em algumas aulas como que funciona a oração subordinada. Então, eu já tenho aqui uma noção de que é uma oração subordinada, porque quando eu faço a pergunta para a minha oração principal assim, ó, o que é necessário? A resposta é que você colabore. Que você colabore é a minha oração subordinada, certo? Agora, vamos saber se ela é substantiva. Como que eu vou fazer? Eu vou trocar todo esse termo aqui, ó, que você colabore, eu vou trocar pelo termo isso, certo? O que é isso ao contrário? Oração subordinada, o outro S, substantiva. Sobrou um I aqui, não sobrou? Esse I é de integrante. Quer dizer, então, que eu tenho uma conjunção
integrante. Como que eu vou classificar essa oração subordinada substantiva? Eu vou olhar para a minha oração principal, aqui. Eu vou perceber que eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Isso é uma característica muito importante para que eu saiba que eu tenho um sujeito na oração principal. E como se chama o sujeito da minha oração principal? Subjetiva. Entendeu? Então eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva subjetiva. Mas o que significa de fato a palavra subjetiva? É o sujeito que a gente chama de sujeito oracional. Marcelo, o que é sujeito oracional? Sujeito oracional é quando eu tenho um sujeito formado por uma oração. Fazendo a prova real, eu tenho que pensar sempre no quê? Eu tenho que pensar sempre aqui, ó, no sujeito mais verbo mais complemento. Então eu vou colocar o sujeito. Se é o que você colabore, eu troquei pelo isso. Então o isso passou a ser o meu sujeito da oração. Concorda? Então você vai pegar a palavra isso, você vai colocar aqui. Agora você vai pegar o verbo lá na oração principal, que é o verbo ser. Então, ó, isso é necessário. Então eu vou passar aqui a palavra necessário. Tudo bem? Estamos juntos até aí? Beleza. Agora eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui agora o verbo ser, tá? E o necessário, ó. Eu vou perguntar: o que é necessário? Qual é a resposta? Isso. Então, isso é o meu sujeito, o é verbo de ligação e o necessário predicativo do sujeito. Você percebeu que isso daqui, ele fez jus com o que nós analisamos aqui na primeira frase? Por isso que ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Beleza? Então, quais são as características? Qualquer coisa, pare o vídeo, vá lá naquele vídeo da oração completa que eu fiz para você na lousa, certo? E analise como que você vai encontrar, distinguir, identificar uma oração subordinada substantiva subjetiva. Uma das características, já vou adiantar aqui para você. Verbo ser, verbo de ligação, que é o verbo ser, ele tem que estar na terceira pessoa do singular, tá? Mais o predicativo do sujeito, uma característica. Outro caso, um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É um verbo que não necessita de complemento. Outro caso, um verbo passivo. O que é um verbo passivo? É aquele verbo que vai me dar uma construção de voz passiva. Por exemplo, foi dito que as aulas retornarão no segundo semestre. Foi dito o quê? Foi dito isso. As aulas retornarão no segundo semestre. Foi dito por alguém. Ou seja, alguém me disse isso. Tá bom? Muito bem. Agora, pause o vídeo, faça as outras frases, tá? Eu vou puxar de novo aqui para cima para você ver as frases. Vai escrevendo e depois você vai fazer a correção comigo, tá bom? Olha lá. Então agora você vai fazer isso aí e aí a gente volta, pause o vídeo e a gente volta para a correção das outras frases. Tá bom? Então é isso aí. Vai lá. Pronto? Já fez? Que legal! Muito bem! Olha agora então a nossa próxima frase, a próxima oração. Quem são os verbos da nossa na próxima oração? Quem são os verbos? Então nós temos aqui, ó, parece, né? Deixa eu colocar em vermelho para seguir o padrão didático, né? Ó, parece e melhorou. Tem o que, não tem? Vou circular o que?
Se eu tenho o que aqui, eu já vou puxar uma barrinha aqui. Beleza? Agora, em azul, eu vou pegar aqui, ó, como eu não tenho conectivo, ele é a minha oração principal, certo? Beleza? Se é a minha oração principal, que verbo é este? Parecer. Que pessoa que ele está? Que pessoa gramatical? Eu pareço, tu pareces, ele parece. Opa! Tem alguma coisa aqui muito parecido com o que nós havíamos comentado agora há pouco. Na oração principal, se o meu verbo estiver na terceira pessoa do singular, se o meu verbo for de ligação mais predicativo do sujeito, ou se o meu verbo for intransitivo, ou se o meu verbo for um verbo passivo, o que eu vou ter aqui na oração seguinte? Que eu vou trocar pelo isso. O que é isso? Ó, oração subordinada substantiva. Sobrou o i, não sobrou? Integrante. Isso quer dizer que eu tenho uma oração integrante. Então, como que vai chamar, como que nós vamos classificar essa oração aqui? A partir dessa característica subjetiva, certo? Subjetiva, isso quer dizer que nós temos uma oração, ou seja, ou melhor, um sujeito oracional, né? Olha aí, ó. Nós temos aqui um sujeito oracional. Acertou? Legal. Vamos fazer a prova real? Prova real, então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Sujeito, verbo e complemento. Se o isso virou sujeito, então vamos lá, ó. Isso. Quem é o verbo aqui? Parece. Isso. Parece. Então, nós temos o verbo. O que parece? Isso. Então, nós temos aqui um sujeito e nós temos aqui um verbo intransitivo. Entendeu? Olha que análise bacana, gostosa de se fazer, né? Muito bem, vamos lá. Pegar a canetinha vermelha de novo. Olha lá. Aconteceu que não o encontrei em casa. Como que a gente pode agora analisar essa frase aqui? Tá? Qualquer coisa, pause o vídeo, volte para a correção, tá? Estou fazendo a correção na sequência, mas isso não impede de você pausar o vídeo. Olha só, aconteceu é verbo, encontrei é verbo. O que nós temos entre os dois verbos? O que. Olha só o que aqui. Então, eu venho aqui e faço o corte. Muito bem, vamos para a primeiro elemento aqui. Como a minha conjunção ela está depois da minha barrinha, então o que antecede eu vou classificar com o que mesmo? Oração principal. Beleza? Oração principal. Que pessoa gramatical que ela se encontra? Tá? Ele aconteceu, terceira pessoa. Ó, terceira pessoa do singular. Agora, aconteceu, que transitividade que é? Né? Ó, parece é um verbo intransitivo, aconteceu também é um verbo intransitivo. Isso me dá a ideia de que eu vou ter o que aqui? Uma oração subjetiva de novo. Aconteceu que não o encontrei em casa. Aconteceu isso. O que é isso ao contrário? Oração subordinada substantiva. Sobrou um i. O i eu jogo aqui, ó. Integrante. Então, eu tenho uma conjunção integrante. Lembrando que, seguindo essa estrutura, a minha oração subordinada, ela é subjetiva. Legal? Muito bem. Vamos fazer a prova real agora? Vamos lá? Ó, vamos fazer a prova real. Então, vamos lá. Se isso é o meu sujeito, olha só. Isso aconteceu. Então, tá aqui, ó. Isso aconteceu. Vamos lá. O que aconteceu? Qual é a resposta? Isso, sujeito, verbo intransitivo. Percebeu que provou por A mais B que nós temos aqui uma oração subordinada substantiva subjetiva? A subjetiva, então, é aquela oração que vai me dar a ideia de sujeito oracional. É o sujeito que está dentro
da minha oração subordinada. Marcelo, mas é só a subjetiva em que o sujeito vai estar? Só, tá? Dentro da oração principal? Só. As demais, o sujeito vai ser encontrado na oração principal. Seja o sujeito de explícito. O que é um sujeito explícito? Aquele que está à mostra, que eu estou vendo. Ou um sujeito oculto, né? Enfim. Vamos analisar a próxima aqui. Eu sei que ele não virá hoje. Quem são os verbos? Vamos grifar os verbos. Olha lá. Sei e virá. Temos um que? Temos. Vamos circular o que? Circulou? Beleza. Ó, cortei aqui. Muito bem. Agora, como o que está depois do corte, a subordinada está aqui, certo? Ótimo. Eu sei é o que então? É a minha oração principal. Se é a minha oração principal, olha aqui, ó, vou fazer a pergunta para o verbo. Quem é que sei? Eu. Opa, se é eu, olha o sujeito, olha o sei, olha o verbo, que ele não virá hoje, olha o complemento. Então eu tenho aqui um sujeito, eu tenho aqui um verbo e eu tenho aqui um complemento. Percebeu só? Já tenho isso na ordem direta. O que é a ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Então, o meu sujeito já está dentro da oração principal. Ótimo, perfeito. Agora, então, eu sei. Eu sei o quê? Eu sei que ele não virá hoje. Ou seja, eu sei isso. Pronto. Joguei o isso, fiz a troca pelo isso. Agora, eu vou fazer aqui, né, a análise, ó. Oração, subordinada, substantiva. Sobrou o i, não sobrou? Então, eu jogo aqui, é minha conjunção integrante. Qual é a transitividade do verbo saber? Quem sabe, sabe o quê? Quem sabe, sabe algo, sabe alguma coisa. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou ter aqui o meu objeto direto. Logo, eu terei uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Vamos fazer a prova real disso? Para a gente certificar se estamos certo, ok? Beleza? Vamos lá. Ó, vamos fazer então, ó, sujeito e verbo e complemento. Quem é o sujeito? Eu. Quem é o verbo? Sei. Quem é o complemento? Isso. Beleza? Verbo. Quem é que sei isso? Eu. Sujeito, verbo e complemento. Quem sabe, sabe algo, sabe alguma coisa. O que eu sei? Eu sei isso. Meu objeto direto. Então, provou por A mais B que ele é o meu objeto direto. Legal? Estamos juntos? Tranquilos? Ótimo. Vamos lá. O mestre exigia que todos estivessem presentes. Quem são os verbos? Exigia e estivessem, certo? Tem o que? Tem o que. Tá aqui, ó. Então, eu venho aqui, separo aqui novamente. Olha o sujeito aqui, ó. Vou perguntar para o verbo. Quem exigia que todos estivessem presentes? O mestre. Então, o mestre, eu tenho aqui o meu sujeito, exigia é o meu verbo, que todos estivessem presentes é o meu complemento. Ou seja, já tenho a ordem direta. Beleza, tranquilo. Vamos para o verbo. Quem exige, exige o quê? Exige algo, exige alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Então, vamos lá. O mestre exigia o quê? Que todos estivessem presentes? Vamos trocar pelo isso? Vamos. Então, vamos lá, ó. O mestre exigia isso. O que é isso? Oração subordinada, substantiva. Sobrou o i, não sobrou? Jogo aqui, ó. Integrante, ou seja, conjunção integrante. Se eu tenho um verbo transitivo direto, o complemento é objeto direto. Então, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Se eu tenho isso, então eu vou fazer agora a prova real. Então, ó, o
mestre, certo? Ó, o mestre exigia o quê? Isso. Olha o verbo. Quem exigia isso? O mestre, sujeito, verbo e complemento. Quem exige algo, verbo transitivo direto. Isso é o meu objeto direto. Percebeu? Legal? Estamos juntos? Que bom, que ótimo. Vamos lá, próxima frase. Olha só. Veja que horas são. Quem são os verbos? Vamos lá. Trocar a cor da caneta. Aqui. Ó. Espera só um minutinho. Espera só um minutinho que deu um probleminha na caneta aqui. Ué. Ah, tá. Agora pegou. Ah lá, veja que horas são. Tem um probleminha aqui na caneta, mas já funcionou. Veja e são. Tem aqui o pronome relativo. Pronome relativo não, desculpa, conjunção, né? Veja. Pronto, agora vamos lá no azul, certo? Veja. Marcelo, veja, ele está na terceira pessoa. Será que vai ser a subjetiva? Cuidado. Veja. Veja está no imperativo. Veja você, né? Então, quem vê o quê? Vê algo, vê alguma coisa, é verbo ver. Então, aqui é minha oração principal. Então, eu vou trocar agora pelo isso. Oração subordinada substantiva. Sobrou o i, conjunção integrante. Como o meu verbo é transitivo direto, eu vou ter o meu objeto direto. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Fazendo aí a nossa prova real, né? Como que vai ficar? Veja isso. Olha lá. Veja isso. Tá certo? Quem é que veja? Veja você. O sujeito ele está oculto. Quem vê algo, vê alguma coisa. Então provou por A mais B que o verbo ver aqui, ele é verbo transitivo direto, tem um objeto direto, isso. Legal? Estamos juntos? Muito bem. Vamos para a próxima. Adriana viu que Daniel estava apaixonado por ela. Tem aqui o que? Separei aqui. Quem viu que Daniel estava apaixonado por ela? Adriana. Adriana é o sujeito, viu é verbo, que Daniel estava apaixonado por ela é o nosso complemento. Já viu que nós temos uma ordem direta. Lembrando mais uma vez que a ordem que vai estar invertida só vai ser a substantiva, tá certo? Muito bem. Quem vê, vê o quê? Vê algo, vê alguma coisa. Então, quando eu já tenho um verbo transitivo direto aqui, subentende-se que eu vou ter um objeto direto aqui. Então, a Adriana viu o quê? Fazendo a troca aqui, né? A Adriana viu isso. Isso é oração subordinada, substantiva. O i é de integrante, tá lá. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou ter o meu objeto direto. Então, fazendo aí a prova real, Adriana viu isso. Pronto. Adriana viu. Viu o quê? Isso. Quem é que viu? Ó, Adriana sujeito, verbo e complemento. Verbo transitivo direto, isso, objeto direto. Provou mais uma vez que eu tenho um complemento aí que é o objeto direto. Estamos juntos?
Está corrigindo? Está acertando? Beleza! Vamos para a nossa próxima frase aqui, nossa próxima sentença, ó. Não me oponho a que você viaje. Vamos lá? Não me oponho. Vamos lá. O verbo aqui é opor-se, tá? É um verbo pronominal. Opor-se. Verbo pronominal é verbo transitivo indireto, tá certo? Separei aqui. Eu tenho outro verbo que é o viaje. Vou separar aqui o meu que é a minha conjunção integrante. Opa! Apareceu um negocinho aqui. O que apareceu aqui? Apareceu um azinho aqui. O que é este a? É uma preposição, certo? De quem? Do verbo opor-se, tá bom? Vamos analisar então agora. Quem é que não se opõe? O me, ele indica eu, primeira pessoa, tá certo? Então, tá lá, primeira pessoa, o sujeito aí é o eu, está oculto, tal, beleza? Então, aqui eu tenho a chamada de oração principal, não me opõe. Quem não se opõe a isto, ou a isso, né? Não se opõe a isso. Percebeu que agora surgiu um a aí, ó. O que é isso? Oração subordinada, substantiva, o i é da conjunção integrante e o a é esta preposição que você acabou de encontrar aqui, ó, uma preposição a. Agora, fazendo a prova real, como que ela vai ficar? Ela vai ficar assim, ó. Não me oponho a isso. Olha lá, quem não se opõe a verbo transitivo indireto, a isso, objeto indireto. Isso vai provar mais uma vez para mim que o verbo opor-se é transitivo indireto e aqui eu tenho um objeto indireto. Logo, eu terei aqui uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Legal? Estamos juntos? Tranquilos? Perceberam que nós fizemos primeiramente a subjetiva, fizemos a objetiva direta e agora estamos fazendo a objetiva indireta, certo? Muito bem. Qualquer coisa, pause o vídeo, faça a correção direitinho para você aprender definitivamente isso, tá? Olha a próxima frase. O soldado insistia, vamos analisar aqui agora o verbo, né? Ó, insistia em que a prisão fosse feita. Aí eu tenho que. Surgiu aqui mais uma preposição. Certo? Beleza? Surgiu aqui mais uma preposição. Separei aqui. Quem insistia? O soldado. Sujeito, verbo e complemento. O soldado insistia em quê? O soldado insistia nisso. Opa, agora mudou aqui, ó. Por quê? Não seria em isso, né? Deixa eu só riscar aqui. Nisso. Por que é nisso, Marcelo? Em, a fusão de em mais isso, essa fusão, que a gente chama isso de contração, vai dar nisso. Por isso que agora eu vou usar o nisso. Oração subordinada, substantiva, o i é da conjunção integrante e o n é da fusão, né? Dessa fusão de em mais isso, tá certo? Fazendo aí agora a prova real, como que vai ficar? Vai ficar assim, o soldado insistia, né? Ó, insistia nisso. Quem insistia nisso? O soldado, sujeito. Quem insiste em alguma coisa, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Isso quer dizer que eu tenho aqui um objeto indireto e o meu verbo é transitivo indireto. Legal? Olha só que análise bem bacana, né? Muito bem. Vamos para a próxima agora? Olha só.
Seu receio era que chovesse. Vamos analisar agora os verbos, né? Sempre, tá? Sempre analisar o verbo. Era e chovesse. Tem o que, não tem? Circulei o que. Pronto, olha aqui. Ok, pronto. De quem era o receio, né? Seu. Ó, receio era de quem? Seu, ó, sujeito, certo? Verbo e complemento. Beleza. Agora você percebe que eu tenho o verbo aqui, o verbo ser, mesmo estando na terceira pessoa, ele está bem próximo, bem coladinho aqui à minha conjunção integrante. Aí eu vou fazer a análise assim, ó. Seu receio era... Vamos fazer aqui por baixo agora, ó. Seu receio era isso. O que é isso? Oração subordinada substantiva. O que é o i? Conjunção integrante, certo? Agora aqui eu vou classificar como predicativa. Por que mesmo, Marcelo, predicativa? Porque a função dele agora aqui é predicativo do sujeito. Quando eu mudo a posição do verbo ser mais próximo à minha conjunção integrante, eu vou ter predicativa. Tá? Se eu pegar esse verbo de ligação, se eu colocar no lugar do seu, tirar esse seu, jogar fora, eu colocar assim, era receio que chovesse. Muda, vira subjetiva. Nunca se esqueça disso, tá bom? Então, fazendo a prova real, olha como que vai ficar. Seu receio era isso. Isso é a característica, é o estado do sujeito aqui, ó. Seu receio, tá? É o predicativo do sujeito aqui. E aqui é meu verbo de ligação, beleza? Muito bem. Minha esperança era o quê? Que ele desistisse. Então, olha só, tem o que, tá certo? Fecho aqui, beleza. Minha esperança era... Ok, vamos lá. Minha esperança era o quê? Ah, minha esperança era isso. Então, se minha esperança era isso, o que eu tenho aqui? Oração subordinada substantiva. Sobrou i? Integrante. Verbo de ligação ao lado da integrante vai me dar o quê? Predicativa. Certo? Tranquilo? Então, minha esperança é o meu sujeito. Era é o meu verbo e isso é o predicativo do sujeito. Fazendo a prova real, né? Como que vai ficar? Minha esperança era isso. Era verbo de ligação. Isso, característica atribuída ao sujeito, minha esperança, predicativo do sujeito. Olha só que fácil, mais fácil do que roubar doce de criança. Vamos lá, próxima frase. Arnaldo foi quem trabalhou menos. Vamos ver, vamos analisar. Vamos lá, Arnaldo foi. Tem aqui o verbo ser. Quem trabalhou menos. Tem o quem. Olha só. Quem foi que trabalhou menos? Arnaldo, tá? Arnaldo é o sujeito, aqui é o verbo que está ao lado da minha conjunção integrante, tá? Então, Arnaldo foi, quem foi o quê? Arnaldo foi isso, certo? Então, eu tenho aqui uma oração subordinada, substantiva, o i integrante. Então, se eu tenho aqui o meu verbo de ligação, eu vou ter aqui, né, no caso, um predicativo do sujeito. Certo? Predicativa. Então, tá lá. Arnaldo foi isso, fazendo a prova real. Muito bem, vamos lá mais uma vez, tá? Olha só. Estava ansioso porque voltasses. Estava ansioso porque voltasse. Por que agora eu separei uma barrinha antes do por? Bom, eu tenho o que é a minha conjunção. Esse por é uma preposição, tá certo?
Marcelo, esse porquê aí é aquele porquê separado, sem acento? É a junção de um por preposição mais uma conjunção que. Muito bem, vamos lá então, vamos analisar. Quem estava ansioso? Sujeito oculto. Ele estava ansioso. Marcelo, poderia ser ela? Não, ó, percebe que a desinência do ansioso aqui, a terminação de ansioso é masculino. Então, estava ansioso significa ele. Então, aqui eu tenho a minha oração principal, tá? Isso aqui sempre vai ser oração principal. Estava ansioso por isso, tá? Estava ansioso por isso. Muito bem. Ansioso não é verbo. Ansioso é nome, tá? É nome. Então, aqui eu vou ter o quê? Ó, oração subordinada substantiva. O i integrante e o por é este por aqui. Então, se eu tenho um nome, como que chama o que vai completar o sentido do nome? Complemento nominal. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Muito bem? Vamos fazer a prova real aqui? Vamos lá. Então, colocar assim, ó. Estava ansioso por isso. Olha lá, ansioso. Quem está ansioso, quem fica ansioso por alguma coisa. Então, percebe que nós temos um nome, tá? Que vai reger uma preposição e o isso completa o sentido de ansioso, o qual nós vamos classificar como complemento nominal. Por isso que nós temos uma completiva nominal aí. Tudo bem? Vamos lá, estamos terminando, tá? Fabiano tinha a certeza de que não se acabaria tão cedo. Então, nós temos o que? Opa, vem mais uma preposiçãozinha aqui, ó. Ó, de, tá certo? Beleza. Agora, vamos fechar aqui, né? Pegar aqui, ó. Pronto. Quem tinha a certeza? Fabiano. Sujeito, verbo e complemento. Marcelo, mas sujeito e verbo. O complemento agora não teria que estar lá na subordinada? Depende. Nós temos dois complementos. Certeza é complemento do verbo ter. Certo? Mesma coisa aqui, ó. Ansioso é predicativo do sujeito do verbo estar. Ele completa, entre aspas, né? Porque ele é um predicativo do verbo estar. A certeza, ele é o complemento do verbo ter, porque é o seguinte, quem tem algo, tem alguma coisa. Eu tenho um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, a certeza vai ser objeto direto. E lembrando que todo objeto direto é representado por um substantivo. Marcelo, isso é regra? É regra. Ou palavra substantivada. Marcelo, isso é regra? É regra. Beleza? Muito bem. Percebe então que eu tenho aqui substantivo, a certeza que completa o sentido do verbo ter, mas se eu parar a frase aqui, minha frase vai ficar incompleta. Fabiano tinha certeza. Fabiano tinha certeza de quê? Fabiano tinha certeza, agora eu vou colocar disso. O que é disso? Ao contrário, oração subordinada substantiva. O i, conjunção integrante, e o de é a minha preposição. Então, como chama agora todo este complemento aqui do nome? Porque eu tenho aqui um nome. Igual de cima, eu vou ter aqui um complemento nominal. Então, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Fazendo aí a prova real. Vamos lá, deixa eu subir um pouquinho aqui. Ó, fazendo a prova real, vai ficar assim. Fabiano tinha certeza disso, tá? Fabiano tinha certeza disso. Quem tem certeza
de. Então aqui, certeza, é um substantivo abstrato derivado, né? No caso do adjetivo certo, ok? E aqui é complemento nominal. Legal? Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima, as duas últimas agora aqui, ó. Só desejo uma coisa, que vivam felizes. Só desejo. Desejo é verbo aqui. Ó, tenho dois pontinhos aqui. Eu tenho aqui o meu que. Pronto, tá aqui, ó. Só desejo uma coisa, né? O que eu desejo? Só desejo isso. Se só desejo isso, eu tenho os dois pontos, tá? Eu só tenho que tomar um certo cuidado que nem sempre dois pontos vai me dar a positiva. Aí eu preciso saber interpretar, porque veja bem, pode ser um fator enumerativo, pode, né, ser outras coisas. Mas aqui no caso, quando eu digo que eu só desejo uma coisa, eu preciso explicar o que eu desejo. Então eu desejo que vivam felizes. Eu desejo isso, então estou explicando qual é o meu desejo, tá certo? Então aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva apositiva. Por que apositiva? Primeiro, troquei pelo isso. Você sabe que quando eu troco pelo isso, a minha oração é subordinada substantiva. A positiva é uma particularidade das orações substantivas. Ela está explicando o termo anterior, ela está explicando a oração anterior. Quando chegarmos lá, quando você estudar as orações adjetivas, você vai encontrar lá a oração subordinada adjetiva explicativa. Cuidado, a positiva não tem nada a ver com as adjetivas. Embora tenha o que, tudo, mas tem toda uma diferença aí, tá certo? Aqui então é a nossa oração principal, certo? Beleza, vamos lá, fechando aqui o ciclo então. Só lhe peço isto, honre seu nome. Olha aí. Só lhe peço isso. Só lhe peço o quê? Só lhe peço isso. Honre seu nome, né? Ou, Marcelo, você não colocou o quê? Vamos colocar aqui, ó. Que honre seu nome. Pronto, tá certo. Ó. Só lhe, pode vir oculto? Pode. Só lhe peço isto, que honre seu nome. Então aqui eu tenho os dois pontos. Então eu vou ter uma oração subordinada substantiva apositiva. Certinho? Beleza? Legal? Percebeu como nós fizemos essa análise de tudo isso daí para você ter a certeza de como isso realmente funciona? É isso aí, tá certo? Então, faça aí os exercícios, tá certo? E aquele abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.